entrevista 198 do programa Vozes dos Biomas tem como tema o programa Escola Azul Brasil, no contexto dos ecossistemas costeiros e bioma marinho. Para falar a respeito, a nossa convidada é a doutora em Ciências Biológicas Andressa Justino Gozzo Andreotti, que é professora associada do Departamento de Ciências do Mar da Unifesp, campus Baixada Santista, e membro da coordenação do Programa de Extensão Maré da Ciência na instituição desde 2020, no qual coordena o programa Escola Azul Brasil e a Olimpíada do Oceano. Professora Andressa, obrigada pela participação pelo programa Vozes dos Biomas, que nós vamos tratar hoje do programa Escola Azul, né? E tratar um pouquinho de cultura oceânica, ecossistema costeiro. E já para a primeira pergunta, né? Gostaríamos de saber o que é o programa Escola Azul, né? Qual foi a motivação e qual é o objetivo principal? Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho, então, o que é ser uma escola azul, né? Na verdade, esse conceito de escola azul, ele nasceu lá em Portugal, em 2015, e por lá ele foi implementado em 2017. Aí, em 2020, inspirados por Portugal, o Maré de Ciência, que é o programa que eu faço parte aqui na Unifesp, ele iniciou projetos com as escolas e que nós chamamos de Desafio Oceano na Educação. E era o embriãozinho do programa Escola Azul Brasil. E era a pandemia, 2020, né? Todo mundo em casa, todos confinados, mas mesmo assim o programa foi um sucesso, né? Mesmo em meio à pandemia da Covid-19. E aí a gente teve participação de mais de 2.000 pessoas, né, do Brasil inteiro. Então, em 2021, com o início da década da ciência oceânica para o desenvolvimento sustentável, né, declarada aí pela ONU, a década do oceano, como a gente gosta de falar, o Maré de Ciência, né, lançou oficialmente, então, no Brasil, tanto o programa Escola Azul Brasil, quanto a Olimpíada do Oceano. E todas essas ações, elas têm a finalidade de promover a cultura oceânica no país, né, que é, então, uma das principais finalidades das escolas azuis, né? E para ser uma escola azul, então, é necessário, essencialmente, falar de oceano, falar de cultura, né? Promover a cultura oceânica. Mas como assim falar de oceano, falar de cultura oceânica? Para ter uma matéria sobre isso? Não, né? Para as escolas integrarem, né? No seu currículo escolar, de uma forma transversal, interdisciplinar, os conteúdos sobre oceano, sobre cultura oceânica. E, além disso, né, para ser uma escola azul, é preciso extrapolar os muros da escola. Ou seja, precisa desenvolver atividades que vão além da sala de aula e aí espalhe esse conhecimento para a comunidade, né? O intuito é que ninguém fique para trás, como a década do oceano prevê, como os ODS prevêem, né? Que ninguém fique para trás, que todos estejam envolvidos. A rede de escolas azuis não é só uma ação entre Portugal e Brasil, né? Na verdade, envolve 18 países banhados pelo Oceano Atlântico, então tem uma rede aí internacional, né, que as escolas podem, inclusive, ter momentos com essas outras escolas de outros países, enfim, é muito interessante esse programa, esse selo azul. E quando a gente fala assim do público-alvo, qual é a faixa etária, né? E que tipo de informação e de atividade que é desenvolvida, né, ao longo, né, desse conceito aí de escola azul? Certo, então a gente está preocupado aí, né, no programa Escola Azul, com o ensino formal. Então, não importa que categoria de ensino que é, né? Se é educação infantil, se é ensino fundamental 1 ou 2, não importa qual nível escolar, se é ensino médio, se é, né, ensino superior, isso não importa, né? O que importa é que essas escolas estejam, então, falando de uma forma transversal sobre o oceano e sobre a cultura oceânica, né? Então, atualmente, né, nós temos 344, vou pegar meus dados aqui, tá, Sucena? Temos 344 escolas azuis em 21 unidades da federação, e nós temos mais de 2.000 professores, né, quase 2.000 professores envolvidos e mais de 100.000 estudantes. A grande maioria estão em escolas públicas, né? Então, isso enche o nosso coração de alegria, de esperança. Quando eu olhei para esse número hoje, me emocionei,
né, que são 6 mil crianças, jovens, que estão aprendendo, né, a cuidar melhor, cuidar de uma forma mais sustentável do nosso planeta. Agora, quanto às atividades, eu realmente não consigo te falar sobre a totalidade dessas atividades, né? Porque o programa tomou uma dimensão grande, né? São muitas escolas, mas eu consigo te citar algumas atividades que elas desenvolvem, né? Então, tem escolas que fazem pesquisas e experimentos científicos, né, na área de ciências do mar. Tem escolas que coletam resíduos nas praias, no entorno de lagoas, de rios, pensando que todas as águas, né, terminam no oceano. Tem escolas que têm palestra com profissionais, pesquisadores da área de ciências do mar. Tem escola que criou um jardim de plantas de restinga, criou um viveiro. Tem projeto de compostagem, tem inúmeras produções artísticas, culturais, tecnológicas, né? A gente teve um exemplo de uma escola que pintou os bueiros da cidade e colocou o oceano começa aqui. Então, tem muitos projetos, né? Tem criação de ecopontos, tem entrevista com profissionais, comunidades tradicionais aí, envolvidas com as águas, né? Comunidades pesqueiras, tem escolas que criam material de divulgação e sensibilização nas mídias sociais, enfim, são dezenas de atividades, Sena. E dentro assim, desse conceito, quando a gente fala de cidadania socioambiental, como você analisa, né, que esse programa pode ajudar, né? Porque são jovens, né? E a gente sempre fala, né, das gerações futuras, né? Como é que vai ser o nosso planeta? Como é que seria esse conceito de cidadania socioambiental? Então, acho que a gente costuma dizer que a gente está tentando criar uma geração oceano, né? Uma geração que realmente esteja aí preocupada com o futuro do nosso planeta, e isso está totalmente ligado com a cidadania socioambiental, né? Já que enfatiza toda a importância de conscientização, afinal, a gente só protege o que a gente conhece, né? Além de toda a responsabilidade em usar esse ambiente, né, de uma forma sustentável, no caso, usar o oceano, os seus ecossistemas, as zonas costeiras de uma forma sustentável. Então, a cultura oceânica é altamente interligada à cidadania socioambiental, né? E isso é uma das coisas mais importantes que a gente ganha aí, né, com toda esse movimento pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Enfim, eu acho que isso é importantíssimo. E as escolas que quiserem participar, qual é o caminho das pedras, né, para poder se engajar, né, nesse movimento, nesse programa? Olha, então, a gente tem uma forma muito simples, né? O Maré de Ciência, na verdade, ele pode ser facilmente encontrado nas redes sociais. Sigam a gente aí nas redes sociais, né? No Instagram, nosso é @Maré de Ciência, né? Mas nós temos um site também que direciona para todos os projetos que temos desenvolvido, né? Tanto a Escola Azul, quanto a Olimpíada, quanto outros, né? Nós temos, por exemplo, uma aba no site do Maré de Ciência que disponibiliza material sobre o oceano, sobre cultura oceânica, e as pessoas podem escolher o assunto, o ciclo de formação do estudante, a disciplina, enfim. Tem bastante material lá. E aí é entrar no site, né? O site é maredeciencia.eco.br. E qualquer dúvida, se esquecer, é só colocar Escola Azul Brasil, pronto, já vai chegar na página específica da Escola Azul, né, do programa Escola Azul do Maré de Ciência. E aí, no site da Escola Azul, a pessoa, né, o professor tem ali acesso a um formulário, e aí nesse formulário são coletados, então, os dados da escola, os dados do projeto que ela vai desenvolver, e aí qualquer dúvida também é só nos enviar um e-mail, né, pelo maredeciencia@gmail.com. E aí a gente tem bastante também trabalhos aí sendo desenvolvidos, né, sobre as mudanças climáticas, né, tem bastante coisa acontecendo sobre isso também, Sucena. Não sei se todo mundo sabe, né, mas o oceano está no centro dessa discussão aí das mudanças climáticas, né? Então, a minha pergunta já vem ao encontro. Quando a gente fala, né, da crise climática, dos eventos extremos, do aumento do nível do mar, né, da questão do branqueamento dos corais, aí toda essa comunidade, essa população que vive na zona costeira, o que você poderia passar de mensagem para a gente, né? O que é preciso refletir a respeito disso? Bom,
Eu acho que, assim, eu tenho pensado um pouco sobre isso, né, e tenho imaginado que, infelizmente, a natureza está precisando nos avisar de alguma forma para que a gente possa nos despertar, né, para tentarmos ainda salvar aí o nosso planeta, né, mas eu não sei se todo mundo sabe, né, mas o oceano é importantíssimo para regular o clima do planeta, né, não é só das zonas costeiras, né, o oceano não influencia o clima das praias, enfim, daqueles que moram até 150 quilômetros do mar. Na verdade, o oceano, ele regula o clima do planeta, né, 91%, os estudos têm mostrado que 91% do excesso de calor da atmosfera e provocada aí pelos gases de efeito estufa é absorvido por esse ano. E isso diminui o aquecimento global. Mas isso também, infelizmente, leva à acidificação do oceano, né? Isso afeta a vida marinha como um todo. E, além disso, nós temos acompanhado, né, semana a semana, o aquecimento do oceano. E um oceano aquecido, ele traz consequências que muitas delas nós temos vivido na pele. Outras a gente não consegue nem imaginar, porque nem os cientistas conseguiram pensar que o oceano que iria acontecer isso, né, com o oceano tão rápido. Né? Desde 2023, desde março de 2023, a curva de temperatura global da superfície do oceano, ela descolou e decolou, subindo. Né? Então, a gente tem um oceano mais quente. E como isso vai afetar a vida marinha? Né? Uma das coisas que você falou agora é o que a gente tem observado, né? O aumento do branqueamento dos corais ao redor do mundo, né? E perder recife de coral não é perder um tipo de organismo marinho, né? Não é só a vida marinha que está sendo perdida, é perder um ecossistema inteiro. E a gente tem muitas pessoas que vivem do mar, então isso pode afetar até a economia, a segurança alimentar, tudo isso, né? Então, nós precisamos nos preocupar com isso, né? Além disso, um oceano mais quente, além da gente aumentar esse nível do oceano, né, ter o derretimento das geleiras, aumentar esse nível do mar e a gente, de repente, perder as cidades costeiras, ele evapora mais. Se o oceano mais quente evapora mais, chove mais. E é o que a gente tem observado, né? Extremos climáticos cada vez mais intensos, mais frequentes. Né? Infelizmente, não podemos ficar de braços cruzados nessa cena. E tem também a questão do El Niño, Laninha, né, em relação, né, aos oceanos, que tem grande influência, né, em toda essa situação. Eu gostaria, então, que a gente está chegando aos momentos finais, né, que você fizesse suas considerações, né? Fique à vontade. Bom, eu queria agradecer o convite da Sucena, agradecer porque temos uma voz que representa aí os biomas do Brasil, aqui, né, nesse canal. Quero agradecer, então, essa oportunidade de poder falar um pouquinho com vocês o que são as escolas azuis, mas eu quero fazer um convite. Posso fazer um convite, Sucena? Então, eu quero fazer um convite aí para os professores que estiverem nos assistindo, os diretores, os gestores, os alunos, né, para que conversem aí na sua escola, venham ser escolas azuis, venham falar do oceano, né, dentro dos seus currículos, venham realizar os seus projetos. A gente sabe que muitas escolas já são azuis, né? Mas então venham participar com a gente, venham ser essa gotinha a mais de preservação do nosso oceano. E gratidão e até uma próxima entrevista, porque ainda tem muita pauta, né, pela frente. Obrigada, viu? Obrigada, Sucena.